Fala pessoal, de volta aí, né? Bom, a gente terminou na aula passada falando sobre interface, né? E algum conceito que eu dei na aula passada foi que injeção, por exemplo, a classe que vai usar, no caso o computador, ele injeta porque ele precisa usar a impressora, né? E a impressora que de fato sabe imprimir um documento, a gente implementa, né? Sabe usar, sabe fazer, tem aquele comportamento, né? Sabe resolver o problema. Então a gente terminou a parte de interface ontem. Eu vou dar um pulo atrás aqui e a gente vai falar ainda em classes, tá? Agora sobre composição. A gente falou sobre hierarquia quando nós criamos a conta bancária e daí tinha conta poupança, conta corrente, enfim. E aí a pergunta seria uma, né? Tipo, conta corrente é uma conta bancária? Então a gente dessa forma, com essa pergunta, se a resposta for sim, né? Quer dizer então que essa classe é filha da outra, né? Porém, hoje a gente vai ver, ó, vou apagar novamente o código, tá? Isso aqui não se chateie, já expliquei isso uma vez. A ideia aqui não é evoluir nada em relação a projeto, código, é entender de um assunto específico, tá? Muito bem, voltando aqui. Então nós falamos sobre hierarquia, né? Sobre herança. E hoje a gente vai falar sobre composição. Composição, a pergunta seria um pouco diferente e não é uma. A pergunta é, tem uma, né? Porque, veja bem, quando eu digo é uma, e eu digo assim, veículo, né? Uma classe veículo, por exemplo. O veículo, se eu disser, um carro. Carro é um veículo? Então eu poderia herdar de veículo o carro, né? O carro poderia herdar de veículo, aliás. Então, assim, a herança tem muito essa ideia de que é a mesma coisa da classe pai, porém com alguma especificação. Quando a gente fala em ter é uma composição, imagine aí que uma classe tem dentro dela, para compor essa classe, outras classes, tá? Um pouco mais complexas, então a gente traz apenas dizendo que essa classe contém outra, e daí a outra tem todo um detalhamento. Vamos para a prática, né? Assim ninguém consegue entender. Vamos lá. Eu tenho uma classe chamada pessoa, tá? E nessa classe pessoa, eu vou até fazer ela como data class, tá? Nós já trabalhamos assim, então é fácil para vocês entenderem. Eu tenho val nome, por exemplo, tá? Um string. Eu tenho, deixa eu duplicar aqui, ó, idade e endereço. Vou colocar aqui idade. Idade, vou deixar inteiro, faz de conta que é a idade mesmo, 10, 12, 13 anos, enfim. E tenho o endereço. Aí, endereço, olha só, vou fazer primeiro sem ser composição, depois a gente faz a composição. Endereço eu posso dizer que eu tenho logradouro, que é um string. Eu posso dizer que eu tenho aqui número, seria o número da residência, né? E esse número também seria string, porque tem 52A, por exemplo, né? Eu tenho bairro, também string. E aí eu tenho um monte de coisa, eu tenho cidade, né? Eu tenho estado, enfim. Mas aqui já tá bom pra gente. Vamos lá. Então percebam que quando a gente olha para uma classe, e a gente já falou o que era uma classe há muito tempo atrás, né? Ele representa algo do mundo real, né? E apesar da gente entender, logradouro, apesar da gente tender a entender que uma pessoa tem um endereço, né? Toda pessoa mora em algum lugar, ou pelo menos deveria morar em algum lugar, e esse lugar onde ela mora é o endereço dela, né? Porém, turma, endereço a gente pode entender também que não faz parte, não está ligado fortemente a uma pessoa. A pessoa pode mudar de endereço, né? A pessoa pode ter 2 endereços. E tudo isso faz com que a gente pense que esse cara aqui, ó, logradouro, endereço, bairro e cidade, por exemplo, poderia pertencer, ó, estou arrancando daqui, tá? Poderia pertencer a uma outra classe, né? Para representar endereços. E eu colocaria aqui uma classe, um data class também, data class, chamada endereço. E esse data class teria esses atributos aqui, ó. Tudo bem até aí, né? Nós dividimos as responsabilidades. Pessoa é uma coisa, endereço é outra. Inclusive o mesmo endereço eu já poderia usar para outras classes, como por exemplo imóvel. Imóvel também tem um endereço, né? Então, para evitar repetir código,
Para evitar deixar uma classe mais complexa, onde os atributos não pertencem diretamente a ela, a gente faz a composição. Por exemplo, pessoa tem não mais logradouro, número, bairro, é um grupo de informações que pertence ao endereço. Então eu posso dizer que pessoa tem um endereço do tipo endereço. Percebem a diferença agora? Então eu tenho uma classe pessoa que um dos atributos dela é o que está aqui dentro do endereço, né? Esse atributo aqui é complexo, porque dentro dele eu tenho logradouro, número, bairro, cidade, enfim, 1000 coisas que eu preciso ter. Tudo bem? Esse é um conceito bem simples, tá? Bem fácil e muito usado. Eu poderia ainda ter dentro de outras classes, no caso endereço, ter outra composição. Beleza? Vamos lá, não vamos se aprofundar nisso agora não. Vamos primeiro fazer um exemplo aqui, já mostrar na tela, isso aqui funcionando para melhorar o entendimento de vocês, tá? Na função main aqui, eu vou criar primeiro um endereço. Na composição, eu preciso ter um endereço instanciado, né? Ou instanciado no momento da criação da pessoa. Vou primeiro criar um endereço aqui. Então, val, meu endereço, né? Meu endereço é igual a endereço. Vamos criar um endereço onde ele precisa dos atributos. Logradouro, ó, logradouro. Como é que tá lá? Tá com L maiúsculo, né, Dudu? Então, vamos lá, minúsculo. Logradouro seria, sei lá, Rua das, deixa eu ver, das Perdizes. Existe, tá? Não é a minha não, mas existe. Número. Então, número é string também. 1, 2, 3, A. Bairro. Bairro será o bairro central, sei lá. A cidade. Cidade. Tem uma cidade que tem um nome engraçado aqui no Rio Grande do Norte, ó, Mossoró. E o que eu coloquei o que mais aqui? Terminei com cidade. Beleza, criei o endereço, né? E agora eu vou criar a pessoa, tá? Então eu tenho aqui val, chamar de P mesmo, e vou instanciar a pessoa. Pessoa tem o nome, então o nome aqui, vou colocar o meu nome, tá? Eduardo. Idade, não vou colocar minha idade real, brincadeira, 50, inteiro. E eu tenho também endereço. Tá, beleza. E agora, né? Eu tenho endereço do tipo endereço. O que eu faço aqui? Tem duas maneiras de fazer, tá? Eu poderia realmente criar um endereço aqui direto, ó, endereço, e passar todas as informações para dentro de uma criação de um endereço, ó, né? Ficou grandão. E funciona. Ou, como eu já criei uma variável acima, do tipo endereço, eu posso apenas passar aqui, ó, o nome Eita, de novo não, né? O nome endereço. Apaga isso aqui, cara, e bota aqui, ó. Endereço. Meu endereço, aliás, né? Muito bem, olha só. E dessa forma, turma, eu tenho a composição. Vamos mandar imprimir essa classe pessoa? Ó, se eu mandar imprimir a classe endereço primeiro, meu endereço, né? Opa, meu endereço, vai aparecer só o endereço. Quando eu mando imprimir, vamos lá, println p, que seria pessoa. Se eu rodo essa aplicação aqui, vamos ver o que, vai aparecer aqui embaixo, né? Está processando, ó, endereço normal, igual como a gente já viu, aparece a classe endereço aqui e aparece desse jeito, não esqueçam que é porque é data class, tá? Ele tem um toString lá, beleza? E quando eu mando imprimir pessoa, né? Aparece pessoa, idade e no endereço, ó, ele busca a classe endereço e faz um detalhamento também da classe endereço. Tudo bem? Então, realmente é um assunto bem simples, muito usado, né? Você pode estar se questionando, mas professor, eu vou usar herança ou endereço? São coisas diferentes, como eu acabei de falar. Por exemplo, endereço poderia ser herança? Não. Por quê? Porque a pergunta que a gente faz para diferenciar é uma. É uma ou é um, né? É um ou uma. Endereço é um ou é uma pessoa? Não, endereço não é uma pessoa. Endereço pertence a uma pessoa. Ou seja, a pessoa tem um endereço. Então, dessa forma, a gente consegue clarear um pouquinho se a gente vai usar herança ou se vai usar composição, tá? Espero que tenha ficado claro aí. E por hoje é só e até a próxima aula.